Saúde, irmãos, com a paz do Senhor. Estamos aqui para mais uma videoaula, a terceira videoaula do nosso módulo de livros históricos, onde nós hoje estaremos falando do primeiro livro de Samuel. Tá? E vamos ser bem breves, porque o livro ele tem muita coisa para poder falar e a gente não quer que o vídeo seja tão extenso, porque senão vai ficar um pouco cansativo. Vamos começar logo com a introdução. Bom, antes de ser chamado de 1 Samuel, o livro fazia parte do grupo de 1 Reis, e ele foi conhecido na Bíblia hebraica como o primeiro livro de Samuel, né, como ficou também para a nossa versão em português. Entretanto, na versão siríaca, o livro é conhecido como o livro de Samuel, o profeta, e ainda como o livro do reino na Septuaginta. 1 e 2 Samuel eram um único livro, né, sendo que na Septuaginta houve a divisão do livro em dois. E Jerônimo, na sua compilação da Vulgata Latina, na tradução para a Vulgata Latina, ele manteve essa configuração para o livro de Samuel. Alguns estudiosos atribuem a autoria do livro a outras pessoas. Entretanto, quando a gente lê 1 Crônicas 29, o livro, a história não parece deixar dúvidas de que Samuel escreveu os primeiros 24 capítulos, enquanto Natã e Gade concluíram a obra começada por Samuel. O tema do livro, né, o livro traz em forma de registro histórico a transição entre o governo de Israel por juízes ao governo de juízes, né, até o governo dos reis, consequentemente da teocracia para a monarquia. Aqui cabe a gente ressaltar que enquanto Israel era governada por Deus, ou seja, era um governo teocrático, Israel era uma nação diferente, e o fato de ser governada por Deus, isso fazia dela uma nação diferente. Entretanto, o povo escolheu ter um rei para ser igual aos demais povos de sua volta, e realmente eles foram iguais aos povos que o rodeavam, e isso, sem dúvida nenhuma, só trouxe vergonha e dificuldade para Israel. Quando nós vamos falar do livro de 1 Reis, nós vamos falar um pouquinho mais sobre essas dificuldades morais, espirituais, pelas quais passou Israel devido a essa escolha. Bom, contém a história dos dois últimos juízes, né, de Israel, né, no caso Samuel e Eli, né, sendo que ele começa a contar da metade da história de Eli, já da metade da história, já na sua fase caída, na sua fase não sendo mais um sacerdote na visão de Deus, né? E conta o nascimento de Samuel, o contexto em que ocorreu e o seu ofício dentro do templo, além de também falar de como aconteceu a escolha, né, de Saul como rei, a sua reprovação e o chamado de Davi para ser rei, né? A gente pode fazer um estudo do livro de Samuel através do seguinte prisma, e fica, sem dúvida nenhuma, em cima desse esboço, muito mais fácil de nós compreendermos o que se relata no livro de 1 Samuel. Bom, do capítulo 1 até o capítulo 7, nós vamos ver
um relato da desordem espiritual em que Israel estava. E também vamos verificar o restabelecimento da ordem, né, em Israel sob o governo de Samuel, né? Interessante que o livro ele começa do capítulo 1, verso 1 a 8, para poder começar a contar a história de como Samuel vai nascer. Ele começa contando a história de Eucana e suas duas esposas. E muitas vezes nós vemos pessoas, né, pregadores, chamando a atenção acerca de Eucana, né, como sendo um referencial, quando na verdade ele é um exemplo da desordem espiritual espiritual e moral pela qual Israel passava. Por quê? Porque Eucana era um levita, e como levita ele deveria guardar os mandamentos do Senhor. Porém, como vem dizendo em Juízes, que no último verso de Juízes vem dizendo que cada um fazia o que lhe parecia bom, o que parecia reto aos seus olhos, né? Eucana ele é um exemplo de como estava a situação moral e espiritual de Israel, quando relata que ele tinha duas esposas, algo que não era da vontade do Senhor, né? Era uma prática proibida, apesar de ser comum naqueles dias, né? Então isso sem dúvida nenhuma mostra como Israel estava deteriorada espiritualmente e moralmente. Também é nesse grupo de capítulos, mais especificamente do capítulo 2 até o capítulo 3, verso 21, nós vamos ver o nascimento de Samuel e como ele se torna juiz e profeta em Israel, né? Vai contar também a morte da família sacerdotal, né? E depois já vai direto para vamos ver, né, a situação de como a arca foi perdida, né, devido à loucura de Hófni e Finéias e a morte de Eli devido a essa série de eventos, né? Já no capítulo 8 até o capítulo 12, nós vamos ver Samuel fazendo a transição para a monarquia, né? No capítulo 8 de 1 Samuel, o povo pede um rei para Israel, né? No que Samuel não se agradou desse pedido e foi orar a Deus. E Deus, na verdade, concede o desejo do coração do povo, né? E Samuel, contrariado, mas obediente, ele então faz o que Deus ordena e que o povo pedia, né? Então eles escolhem Saul, né? Já no capítulo 12, para ser mais exato, Samuel já passa o governo para Saul. E aí nós vamos ver do capítulo 13 ao 15 o fracasso que foi o reinado de Saul, aonde os filisteus eles não cessaram de atacar Israel, não cessavam de perseguir Israel e tentar Israel com ações militares, né? E até o momento, no capítulo 15, em que Saul é rejeitado por Deus, né? Quando ele não cumpre o que foi determinado a ele a fazer sobre atacar e destruir a casa de Amaleque, né? Depois nós vamos ver no capítulo 16 a chamada de Davi,
né? Quando Deus, então, ao reprovar Saul, manda Samuel ir até a casa de Jessé para poder ungir o rei que ele já havia escolhido, né? E logo depois já conta a história da vitória de Davi sobre Golias, né? E depois nós vamos ver que o reinado de Saul, a história de 1 Samuel, continua contando a história do reinado de Saul e mostra como esse reinado foi se deteriorando, né? E até chegar ao ponto do capítulo 28, Saul ir ter com uma médium, aonde eu peço para que quem não assistiu ainda veja a análise hermenêutica que fizemos, né, sobre o capítulo na segunda aula do módulo de hermenêutica, que está disponível no nosso canal e fica lá à disposição de vocês. Eu sugiro que, para entender o livro, o capítulo 28 de 1 Samuel, eu sugiro que você dê uma assistida no segundo vídeo da lição de hermenêutica, né? E consequentemente, devido ao seu pecado, devido não a esse pecado somente, mas todo o conjunto da obra, né? Saul teve uma morte desonrosa, trágica, e também com ele os seus filhos. Bom, esse é o esboço e o que podemos analisar sobre o livro de 1 Samuel. E como eu disse, se eu ficasse aqui estendendo demais a lição, se tornaria uma lição cansativa e chata, né? Então eu fiz o máximo possível para que ele se tornasse um livro, uma videoaula bem leve e agradável. E eu sugiro que você faça a leitura do seu módulo, né? Busque livros paralelos, como através da Bíblia, livro por livro, de Meyer Pillman. É um bom livro para se começar esse estudo. E trabalhe bastante, estude bastante, e com certeza você vai conseguir entender o livro com essas orientações que nós passamos. Então eu desejo a você que nos acompanhou uma boa noite, se for de noite, um bom dia, se for de dia, uma boa tarde, se for de tarde, e que Deus continue lhe abençoando, e que você esteja sempre na presença do Senhor, dos senhores, Rei dos reis, e que você tenha uma vida abençoada em nome de Jesus.